Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita do jornalista Rafael Venchiarutti. Rafael, e sobre a política municipal na questão de novos personagens aí? Quem pode ser um destaque aí futuramente na política, entre os vereadores, secretários? Como você vê essa situação? Como você bem disse, o novo destaque político em Tupã vai ser uma pessoa nova, que eu digo de idade. Acredito que os grupos políticos já estão se formando, já estão analisando, já estão especulando o novo nome do novo prefeito de Tupã. A campanha já começou, Eduardo. E a campanha começa quando a outra acaba. É que quando nem a outra carnaval. acaba, no dia da eleição. Já se pensa, agora ganhou o Ricardo, por exemplo. Quem vai ser o próximo? Né? Sim, exatamente. E um novo nome de bastidores, que vem se especulando muito. E como eu te disse, o próximo prefeito de Tupã vai ser definido após as eleições do ano que vem. Hoje, de forma crua, de forma simplista, podemos até acreditar numa eleição do vice-governador do estado, Caio França, do PSB, vice do Geraldo Alckmin. Provavelmente Geraldo Alckmin ele vai se candidatar à presidência da República no ano que vem. E, naturalmente, o seu vice vai assumir. Ou há também a possibilidade do próprio Caio França estar aí encampando uma campanha mesmo para governador. E de que forma isso influencia na política tupaense? O Márcio França, melhor dizendo, o Márcio França, vice-governador do Geraldo Alckmin, ele é pai do Caio França, deputado estadual, que tem um alinhamento político em Tupã muito grande com o grupo do PSB, que tem como presidente o Thiago Santos, e o secretário municipal de planejamento, Renan Pontelli. É um partido que nós fizemos uma análise, foi um dos partidos que mais cresceu em Tupã nos últimos 4 anos, e vem com uma força jovem. A maioria dos seus diretores e membros são pessoas, faixa etária de 30 anos, 40 anos, e pessoas novas na política. Acredito que o nome do Renan Pontelli, primeiramente, possa ser um dos nomes que vão despontar para uma possível candidatura daqui aproximadamente 3 anos em uma prefeitura. Acredito também que talvez o nome do vereador hoje, o vereador Thiago Matias, está sendo especulado, não sei se o grupo político dele seria o mesmo do ex-prefeito Manuel Gaspar, mas já há hipóteses, informações extraoficiais, conversas de bastidores, que ele poderia ser um eventual prefeito de Tupã também para se candidatar. Um outro nome que pode ser, talvez, eventualmente, deputado estadual, do vereador Paulo Henrique Andrade, apesar dele ainda não estar fazendo campanha, não estar falando muito, mas grupos políticos já estão especulando uma possível candidatura do vereador Paulo Henrique. Eu acredito que hoje esses 3 nomes podem ser futuras surpresas para o nosso cenário político aqui em Tupã, como deputados ou como futuro prefeito, vice-prefeito. E essa dança das cadeiras que aconteceu aí na Câmara de Tupã, né? Como que você vê esse acontecimento? Sim. O caso do Rudney com... E também a Thelma também foi para a secretaria, o próprio Renan também, que você citou agora também. Eduardo, é uma questão eu vejo até complicada, mas é que nem time de futebol. O governo do Ricardo está jogando com o regulamento debaixo do braço. Ele não quer saber se talvez seja legal, talvez se seja ético ou se seja moral a atitude. O que ele quer é montar o time para poder jogar, porque até agora, vamos dizer, entre aspas, o time do Ricardo não jogou. Está entrando em campo para jogar, ainda não conseguiu jogar. Mas ele está montando o time, está formando o time, montando estratégias para abrir o governo e ter apoio político na Câmara Municipal. Como eu disse, todos nós sabemos, a política é formada por um tripé: Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Se não houver harmonia entre esses 3 poderes, não dá para você desenvolver a política por completo. Então, o Ricardo, como chefe do Poder Executivo, se viu com a minoria na Câmara e precisa do apoio político da Câmara para governar. A oposição sempre vai existir. Mas, no início do seu mandato, a ex-vereadora e hoje secretária de Assistência Social, a doutora Thelma Tulin, estava na oposição ao governo. O Renan se mostrava um pouco mais independente em relação ao governo. E nós tínhamos também o pastor Eliezer, que é vereador de primeiro mandato também, e que fazia parte da oposição do chamado G8,
E junto dele também o pastor Rude. Então o Ricardo, vendo que tinha uma minoria na Câmara e precisando de apoio para poder montar o seu time, para poder jogar, para poder desenvolver o seu trabalho, o que ele fez? Começou a abrir o governo. Então ele fez, é óbvio que ele fez propostas em troca de apoio político. É um acordo político. Muitos chamam de é uma coalizão entre os poderes, uma colisão do poder, nós estamos falando... Mas é óbvio que houve um acordo político entre esses políticos mesmo na nossa cidade, em troca de apoio na Câmara. Isso é patente, isso está muito claro, todo mundo viu isso. Então ele chamou a Thelma para assistência social e veio no lugar dele, assumiu a cadeira dele na Câmara o Valdir Bagasso, que é um vereador antigo, que já é um vereador que não foi eleito pelos votos mesmo da população, e primeiro ele era o primeiro suplente, e o Renan saindo também para a Secretaria Municipal de Planejamento, porque o PSB era a maioria na Câmara. Tinha o Renan, o Charles dos Passos e o Osmídio. Como eles eram maioria na Câmara, o Ricardo chamou o grupo do PSB e ofereceu uma das maiores secretarias, que é a Secretaria de Planejamento. O Renan assumiu e entrou o Brito, que é um político novo também, e era suplente da coligação e assumiu. Há uma outra possibilidade. Segunda-feira, na Câmara Municipal, vai ser votado o projeto dos cargos. Está quase tudo certo isso. Vão ser 88 cargos, se eu não me engano, 51 de confiança e 37 comissionados. Eu não lembro direito a ordem, mas vão ser 88 cargos comissionados e funcionários de carreira. E com certeza, Eduardo, esses novos cargos que vão ser abertos, vão ser disponibilizados na Prefeitura, também já estão praticamente preenchidos, já estão certos, porque para você votar esses cargos, você precisava de apoio na Câmara, você conseguiu o seu apoio na Câmara, então provavelmente essas pessoas que aderiram a esse grande acordo municipal, parafraseando aqui o presidente do PMDB, Romero Jucá, quando ele disse o grande acordo nacional, nós tivemos um grande acordo municipal do governo do Ricardo Raimundo em troca de apoio político. Nomeou Thelma Turim para a secretaria, Renan para a secretaria, assumiram Brito e assumiram o Valdir Bagasso. Um outro vereador que era de oposição, o pastor Eliezer, não deixou o seu mandato. Ele continua vereador, mas foi nomeado para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente o seu assessor, que é o Anderson Pereira. Então, está muito claro. E você se pergunta, por que essas pessoas antes eram de oposição, criticavam o governo e hoje está às mil maravilhas? Ninguém muda de ideia para uma hora para outra, Eduardo. Ninguém muda de posicionamento de uma hora para outra. Eles dizem que não houve acordo. Houve um acordo em troca, mas isso é legal. A nossa política, infelizmente, acontece assim. Quem sabe agora, mesmo com esse acordo, o governo do Ricardo possa prosseguir. E nós tivemos também uma outra surpresa, que seria a volta do Ribeirão ao poder. Ribeirão, que é um político polêmico, criticado por muitos também. Eu vejo o Ribeirão como se fosse o time do Corinthians. Vamos dar um exemplo. Ou você ama ou você odeia. Ou você gosta ou você não gosta. Não tem meio termo. Ele tem os seus, vamos dizer assim, não digo nem eleitores, mas os seus seguidores. Porque quem vota no Ribeirão mesmo vota, gosta, veste camisa, fala eu sou Ribeirão, eu voto nele e eu apoio. Mas existem muitas pessoas também que não gostam do seu mandato. E a volta do Ribeirão para a Câmara foi um ato muito criticado nas redes sociais, na cidade. Nossa política está igual... Eu fiquei espantado com aquele número enorme. Eu achei que ia se dividir a população, ou pelo menos assim, uma parte ia defendê-lo. Mas não, o pessoal criticou essa volta, assim como muitos elogiaram, aplaudiram quando ele perdeu a eleição há um ano atrás. Então foi uma surpresa para mim, né? Sim. E essa saída... essa chegada do Ribeirão se deu por conta da saída do pastor Rude, que era do seu partido, que é do seu partido e fazia parte da sua coligação. Eu acredito, Eduardo, que o Ribeirão ele não trabalhou direito na sua campanha. Eu acredito que quando o Ribeirão se candidatou, ele tinha certeza que ia ser eleito. Eu acredito que ele tem investido sim na campanha do pastor Rudney, esperando que o pastor Rudney conseguisse um total de votos para se eleger. Se eu não me engano, acho que foi... Também na campanha do Fuim, ele também se dedicou muito. Ele mesmo declarou isso na Rádio Tupã, dizendo que ele se dedicou muito à campanha do Fuim e, de certo modo, esqueceu, são palavras dele, né? Esqueceu a dele, né? Sim, e não foi só do Fuim. Teve prefeitos da região que o Ribeirão também
acompanhou, foi coordenador, participou. Sim, ele citou isso também. Né? E outros políticos também, até da região, porque o Ribeirão ele faz parte da comissão estadual do partido dele. Né? Então, o que aconteceu? Pessoal, mas o que aconteceu com o Rudney? Onde está o Rudney? O Rudney está em São Paulo, trabalhando no setor administrativo do PP, recebendo um salário bem maior do que ele receberia na Câmara. E muitas pessoas perguntam, mas por que o Ribeirão não foi? Por que o Ribeirão abriu essa vaga para o Rudney trabalhar em São Paulo, ganhando, vamos supor, 12 mil reais? E por que o Ribeirão virou um vereador para ganhar 5 mil reais, no caso? Por que ele não assumiu aquele cargo em São Paulo? Porque o Ribeirão ele tem planos políticos. E para ele executar os seus projetos políticos, ele precisa estar no cargo. Ele precisa ser vereador. Ele tem o seu plano, o seu governo, as suas intenções. E tem que estar na região também. E precisa estar na região. Então, com certeza, vamos dizer assim, o Ribeirão não dá pingo sem nó. A gente conhece muito bem. Com certeza, alguma coisa por trás do seu cargo ele tem. E que seja para o bem de Tupã, que eu acredito que seja. Tomara que ele trabalhe para a cidade mesmo. Vamos fiscalizar, vamos atrás. Quando ele chegou à Câmara Municipal, já havia um cidadão, um munícipe aqui da nossa cidade, que o criticou, que o xingou, e ele fez uso da tribuna e respondeu o cidadão. É assim, onde o Ribeirão está, existe polêmica. Existe polêmica, ele é um caso polêmico, só que se a gente analisar, vamos analisar a vontade da população. A população quis uma renovação. Foram 10 novos vereadores que nunca foram vereadores, mas hoje nós estamos vendo o Ribeirão de volta, Valdir Bagasso de volta à Câmara, e com a criação desses novos cargos e com a Secretaria da Juventude, a eventual saída do vereador Thiago Matias, seria um desses acordos que... Ele disse que não, né? Ele já se declarou que não vai sair. Sim, que não sairia. É. Porque se ele saísse, o Luiz Alves entraria no seu lugar, que seria um vereador de outro mandato. Existe mesmo essa conversa, tanto é que o vereador Matias postou no Facebook que ficaria, que não sairia. Diga ao povo que eu fico. Exatamente, que é igual Dom Pedro, né? Que foi um grande estadista, né? Mas enfim, se não for ele que vai assumir, com certeza seria, ou será, ou vai ser indicado por ele. Falando em polêmica, essa questão dos cargos, isso não vai dar um processo judicial, talvez? Assim como, por exemplo, a Justiça exigiu que Manuel Gaspar mandasse vários cargos comissionados, que acabasse com vários cargos comissionados, mandando embora o pessoal, né? Não vai acontecer isso também? Agora não pode acontecer? Eduardo, essa eu acho que vai ser a grande água no chope que vão jogar do governo. Porque nessa semana mesmo, o vereador Charles dos Passos e o vereador Paulo Henrique Andrade estiveram em uma reunião no fórum, onde o prefeito foi convidado, a equipe do governo foi convidada para estar participando, parece que não participaram, e para tratar sobre esse assunto. Provavelmente os cargos não serão aceitos pela justiça. Provavelmente alguém vai entrar com algum recurso contra esses cargos, provavelmente a justiça vai mandar voltar esse projeto, vai pedir para exonerar esses funcionários que vão ser contratados, mas, como você sabe, a nossa justiça ainda é lenta. A gente não sabe se vai ser no ano que vem, se vai ser em 2019. Existe a grande, você citou bem, existe a grande possibilidade dessas pessoas serem contratadas, comissionadas, com cargos de confiança, e a justiça decretar uma revogação dessa lei municipal, dessa contratação, e jogar essa água no chope aí do governo, como aconteceu com o Manuel Gaspar. E aí a gente não sabe como vai ser a política no futuro, porque esses secretários que assumiram essa secretaria sem os cargos, provavelmente eles vão poder virar as costas para o governo também e deixar de apoiar o Ricardo. E aí que a gente entra também no grande problema da nossa política hoje, que é a judicialização da política. Né? Hoje, um político, um prefeito, um deputado, presidente, ele vive muito mais no fórum, no STF, do que no seu gabinete. Hoje, qualquer ação tomada pelo governo, existem várias pessoas querendo analisar se é certo, se é legal, se não é. Hoje, o governo do Ricardo Raimundo possui 9 inquéritos civis abertos contra ele. Foram compras... Quase um por mês. Quase um por mês. Foram compras realizadas sem abertura de licitação. E são inquéritos civis que estão correndo aí contra o governo. Investigação. Quem vai investigar agora é a Polícia Judiciária, seria a Promotoria Pública. Mas essa judicialização, em parte, não ocorre. Eu não estou me referindo apenas ao governo do Ricardo, pode ser outra prefeitura, ao governo do estado, governo federal. Em parte ocorre porque muitas vezes um vereador quer causar um impacto, não sei o que, entra lá e às vezes acaba até perdendo. Né? O prefeito, a prefeitura estão certos. Mas em outros casos,
também não é o próprio prefeito que insiste em alguma coisa que é flagrantemente ilegal, que também fala, não, eu vou e quem sabe, né, dizem, né, a população fala, não, porque da cabeça de juiz não se sabe o que sai. Né? Então um juiz, no mesmo caso, um juiz pode dar um parecer favorável e outro dar contrário. Então o prefeito muitas vezes faz algo assim, sabendo que ele corre o risco de perder na justiça, mas também sabendo que ele corre o risco de ganhar. Não existe essa situação? Eu também? concordo muito com você, Eduardo. Eu acho que ninguém decifra a cabeça de um juiz, mas a gente pode decifrar a lei. Talvez em uma lei em que existe várias interpretações, um juiz vai interpretar da sua forma, mas aquela lei que é clara, como a lei das licitações, eu acredito que o parecer seria esse mesmo contra o governo. Mas tudo pode acontecer na nossa política. A gente vê o cenário nacional mesmo, pessoas praticamente em flagrante sendo presas, levadas para a delegacia, chamadas para depor, mas quantos nós vemos presos? Políticos, de fato, presos. O Eduardo Cunha foi cassado, preso, mas e os demais? Na Lava Jato, a grande maioria são pessoas ligadas a empreiteiras, né, que foram presos. Políticos foram uma minoria extrema ali, uma pequena parte, né, como você citou, o Cunha, né? Mas a maioria está solta, ou então está em casa lá, quando muito com tornozeleira eletrônica. Exatamente. É claro, vamos abrir um jogo. Hoje a população inteira fala que o professor Valdemir é ladrão, que o Ribeirão é ladrão, mas estão soltos. Então eles falam mesmo, me prova que eu estou errado, eu estou solto, por que você me chama de ladrão se não tem nada contra mim? Se a justiça não me condenou ainda em última instância... Se ninguém me condenou em última instância, por que eu estou solto então? Porque eu não sou. Então, eles têm esse argumento a seu favor. E a rigor, eles têm razão. Não, tem razão, exatamente. Judicialmente, tecnicamente, eles têm razão. E a gente volta ao ponto do conhecimento. A população, para julgar, tem que conhecer. Não estou defendendo A nem B, mas muitas vezes, se os próprios políticos não conhecem os trâmites burocráticos da justiça, quanto mais a população. Às vezes a população julga, mas não sabe como julgar, o que acontece, como que isso tem que ser. Eu acho que a população tem que se informar mais antes de julgar qualquer situação, porque o papel de julgar mesmo é da justiça. Mas a gente também está correndo um sério risco, Eduardo, que eu enxergo hoje no cenário nacional, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, é a politização do poder judiciário. A gente fala muito que a política está dentro da justiça, sendo investigada, mas a gente também vê a justiça dentro da política, juiz agindo de forma parcial, reivindicando ou atendendo aí os desejos de fazendo reuniões de madrugada. Reuniões de madrugada. Então, eu acredito também que, eu espero que isso não esteja acontecendo na nossa justiça. Tupã é uma referência de justiça, a comarca de Tupã é uma referência de justiça. Acredito que as pessoas que estão trabalhando, que estão analisando em primeira instância, estão se dedicando mesmo para fazer o que é correto, mas nós temos também outro inquérito civil que já está sendo aberto, está em processo no Ministério Público, que seria a abertura de a contratação de coordenadores para as residências terapêuticas. Tupã agora conta com 15 residências terapêuticas por meio de uma decisão judicial, mas o prefeito se achou no direito, achou necessário, no direito dele, achou melhor contratar novos coordenadores para essas residências terapêuticas. Um advogado de Tupã analisou o caso, encaminhou para o Ministério Público, o Ministério Público acatou a sua representação e se tornou um inquérito civil. Então seria mais um processo, mais uma burocracia, mais um trabalho que a prefeitura vem tomando, talvez por falta de experiência. Quero acreditar eu que seja por falta de experiência, que não seja por má fé, que não seja para beneficiar os seus comparsas, que não seja para a prefeitura virar um cabide de emprego. Quero eu acreditar profundamente, Eduardo, que a prefeitura tem errado por falta de maturidade. Eu quero acreditar que a prefeitura tem errado por falta de experiência no poder executivo. Eu quero acreditar que a prefeitura tem errado por não conhecer os trâmites, porque hoje nós estamos vendo vários inquéritos civis, várias representações, várias ações movidas ao judiciário, o que trava ainda mais a prefeitura, trava a questão do prefeito poder analisar, ter uma nova ideia, poder trabalhar, poder investir, poder formar novas parcerias, contratos, receber investimento, por causa da burocracia que estamos enfrentando hoje. Você citou aí a possibilidade do vereador Paulo Henrique sair candidato a deputado, né? Isso seria agora para 2018? Sim. Uma coisa que eu acredito e analiso hoje eu analiso isso no meio político, que a próxima eleição
para deputado estadual, o candidato não vai precisar ter muitos votos como antigamente, porque eu acredito que nessa próxima eleição o número de abstenção vai ser muito grande. Acredito eu que possa até mesmo ser histórico. Nós temos hoje o deputado Fausto Pinato, que foi eleito com 20 mil votos. Acredito que essa reincidência, esses votos, 20 mil votos, 30 mil votos, 40 mil votos, já será capaz de eleger um novo candidato. Eu acho que a população, por um lado, também está muito desgostosa da política. A cada eleição que passa, o número de abstenção aumenta. E o número para a pessoa se candidatar, se eleger, na verdade, é cada vez menor. Então, como a população busca e solicita novos nomes aí para o cenário político, que é o que vai acontecer, eu acredito no empenho e na ideia que o professor Luiz Flávio Gomes, professor de Direito, conceituado, vem propagando nas redes sociais, é o voto faxina. Acredito mesmo que nessa próxima eleição a maioria dos deputados não irão se reeleger. Acredito como aconteceu no cenário municipal, acredito que isso vai acontecer no cenário estadual e tomara que aconteça também no cenário federal. Uma reeleição de grande parte dos políticos que, na verdade, estão lá mais para se beneficiar do que para beneficiar a população. E o nome do Paulo Henrique Andrade nos bastidores da política aqui em Tupã é um nome cotado para ser deputado estadual. E se trabalhar bem, se tiver um bom plano mesmo, uma boa estratégia, é capaz de se eleger. Mas em Tupã é difícil alguém se eleger apenas com os votos da cidade e alguns poucos votos da região. Veja, por exemplo, o caso do Manuel Gaspar, que em 2010 foi candidato a deputado. Na época ele já era ex-prefeito por 2 vezes, ou seja, um nome muito conhecido, não conseguiu ser eleito. E isso porque ele foi para um partido ainda pequeno que necessitava de menos votos do que no partido que ele estava, se não me engano, na época era o PSDB. Né? Recentemente também, o Donadelli, ele, que foi vice-prefeito de Tupã, também um nome conhecido na cidade, né? Também não conseguiu se eleger e ficou apenas com 8 mil votos. Né? É muito difícil, então, seria ótimo ter um deputado aqui em Tupã, mas é difícil, né? Sim. Realmente, só com os votos de Tupã, Tupã tem eleitores suficientes, mas é claro que nem todos votam naquele candidato apenas porque ele é de Tupã. Sim, sim. Tem até um certo mito aqui em Tupã, que tupaense dificilmente vota em tupaense dificilmente apoia um tupaense. Basta ver que o Evandro Gussi mora aqui em Tupã, ele mora ali na Vila Inglesa e teve 6 mil votos. É de Tupã. Só que a base eleitoral dele não se encontra em Tupã. O Evandro Gussi foi deputado estadual, foi deputado federal, desculpa, foi muito bem eleito, só que a base... Ele teve mais de 100 mil votos. Exato, teve mais de 100 mil votos. A base política dele tem São Paulo, Confederação Nacional dos Bispos, então, vamos dizer assim, o seu curral eleitoral não é aqui em Tupã. É ligado à Igreja Católica. É ligado à Igreja Católica, então está fora de Tupã. Um tupaense para se eleger, ele tem que trabalhar muito, mas levando o seu nome para grandes centros mesmo do estado, para poder então tentar uma eleição. São pessoas, e Tupã tem pessoas com potencial. Existem políticos que eu acredito que estejam mais preparados do que os que já estão aí, só que precisam ter um bom plano de governo, um bom plano de marketing, acima de tudo isso, um bom projeto para a população e saber apresentar para que seja eleito. É árduo, é muito difícil, mas é possível. E sobre a atuação de Evandro Gussi, o que você tem a dizer? Sim, sim. Eduardo, eu vejo o deputado federal Evandro Gussi como uma pessoa bem preparada de formação para atuar no cargo que ele está atuando. Ele faz parte da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, composta por 66 deputados. Dos 66 deputados que compõem essa comissão, ele é o único doutor pela USP em Direito Constitucional. Então, a sua formação, vamos dizer assim, a sua parte acadêmica é essencial para o cargo que ele está assumindo. Só que a gente sabe que na política não é só isso. Na política, o diploma muitas vezes não serve para nada. A parte técnica não vale nada. A parte técnica não é essencial para a política. É muito importante, mas não é essencial. Eu acredito que o deputado Evandro Gussi cometeu, sim, ao meu ver, alguns atos ao apoiar o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer. Eu acredito também, o pessoal que votou a favor dele, barrando essa denúncia,
eles explicam muito, mas se o Temer sair, vai ter um grande problema no Brasil, vai ter crise nacional, vai ter problema político, vai se instaurar o horror, o caos no Brasil, o Brasil vai ter 3 presidentes em 4 anos, tal. Mas eu me pergunto, e qual vai mudar o problema do Brasil? Quem vai melhorar o Brasil? Porque se o Temer fosse afastado, haveria as eleições constitucionais, as eleições indiretas. Os próprios deputados iriam escolher um novo deputado. Rodrigo Maia ficaria presidente por 3 meses, sim, e nesse período ele teria que convocar eleições indiretas. Sim. Né? E a chance de um congressista, que era isso que vai acontecer, de um congressista assumir o poder, era isso que com certeza ia acontecer, porque deveria ser um congressista para assumir naquele momento. Mas hoje, acabando o mandato deles no ano que vem, qual o congressista que se mostrou capaz e preparado para assumir a presidência da República? Então deixasse. Se não ia mudar nada, e com certeza não ia melhorar se o Temer saísse, para mim eu acredito que aconteceria, que ficaria no mesmo, deixasse que a justiça investigasse, fizesse justiça se ele realmente foi acusado dos seus atos iliciosos, para deixar com que o outro deputado tomasse o poder e pudesse aí praticar o seu governo, comandasse a nação. Mas, ao meu ver, independente de deputado, de senador, de quem fosse eleito, não iria resolver os problemas do Brasil. Então, isso para mim é uma falácia. Essa é a possibilidade. Eu vejo que o deputado Evandro Gussi, porque na maioria do seu partido eles foram contra mesmo ao arquivamento da denúncia, mas o deputado Evandro Gussi se alinhou ao presidente Michel Temer e votou favorecendo. E essa justificativa de que ele pode ser investigado quando sair do cargo cai por terra, porque ele pode sair candidato a deputado e provavelmente será eleito, porque deputado você precisa de poucos votos, perto do que você precisa para presidente da República ou para senador. Né? Então, pelo próprio publicidade que é dada ao nome dele durante o cargo, ele tem condições de ser eleito. Ou seja, se ele for eleito deputado, ele tem de novo o foro privilegiado, continua na mesma situação atual. Então, não vai ser investigado mesmo depois ou vai ser investigado por foro privilegiado, e o foro privilegiado demora séculos, né? Sim. Porque o Michel Temer foi acusado por um crime comum e ele poderia ser levado a ser julgado até em primeira instância como um cidadão comum. Mas aí está. Será que eles não iam blindar Michel Temer pelo seu histórico político, por beneficiar tantos deputados e tantos partidos no meio de acordos aí, e conchavos praticados? Será que alguém não ia eleger, candidatar o nome dele, colocar o nome dele para ser candidato e a algum outro cargo? Com certeza. Apesar de Michel Temer falar que não quer, que não vai ser eleito, mas eu acredito também, Eduardo, que passou isso, até a própria população vai deixar isso quieto, vai abafar o caso. O Temer provavelmente, mesmo se não for candidato, eu acredito que a população já vai deixar no esquecimento, porque o político, ele tem que trabalhar para atender, como a gente disse, os anseios da população. E naquele momento, a população em geral pedia uma investigação contra o presidente Michel Temer. A propaganda hoje que nós vemos do PMDB é que a inflação caiu, os juros caiu, que a economia melhorou, que voltou a gerar emprego. Em parte, isso pode ter até acontecido, mas não aconteceu porque o Temer assumiu o poder. Aconteceu porque a Dilma deixou o poder. Então, independente do presidente que fosse assumir a cadeira no Poder Executivo Nacional, a economia ia melhorar, os juros iam cair, a inflação ia cair, independente. Então, não é o Michel Temer, o mérito não é do Michel Temer. O mérito é porque ele estava de gaiato na história e assim ele entrou. Qualquer outro que estivesse ali como vice. Qualquer outro ia amenizar. Não estou falando que a crise não acabou. Esse discurso falacioso de que a crise acabou é mentira. O Brasil ainda enfrenta uma grande recessão. O Brasil ainda enfrenta muito desemprego, porque na época da Dilma nós tínhamos 14, 15 milhões de desempregados. Hoje nós temos 11, mas nós temos 11 milhões de desempregados ainda. É muita gente. Falar que isso não é crise, é crise. O Brasil está enfrentando um grande período de crise ainda. Ela amenizou com a saída da Dilma, mas continua. Então, Michel Temer não resolveu nada, deveria sim, ao meu ponto de vista, deveria ser investigado. Em relação ao deputado Evandro Gussi, vejo que ele tem até mesmo a intenção de poder investir no município, mas alguns investimentos que ele prometeu ainda não chegaram, como a reforma da Santa Casa. No portal, ainda se você pesquisar ainda no portal da transparência da Câmara dos Deputados, a verba dele que vai vencer agora em janeiro de 2018, que se ele não investir ele vai perder. E é uma cobrança que a população faz
nas redes sociais, especialmente no Facebook, em relação a promessas que ele fez e essa falta de obras na cidade. Porque a população, quando elege um deputado, seja federal ou estadual, ela quer ver obra na cidade. Ela se elege não é achando que ele vai fazer uma boa lei, que ele vai legislar bem. Ela fica esperando que ele traga verba para a cidade, apesar de não ser a função constitucional dele. Sim, né? Com certeza, não é a função própria mesmo do deputado, mas eu acredito que não só a população, mas a região esperava um pouco mais do Evandro Gussi. Eu volto a dizer, é uma pessoa preparada, só que eu acredito que algumas medidas políticas que ele tomou pode aí prejudicar um pouco o seu mandato. É um forte candidato a se reeleger? Acredito que sim, tem todas as condições para se reeleger, mas eu acredito que ele precisa rever alguns conceitos para isso. Rafael, estamos chegando ao final do nosso programa, eu gostaria de agradecer a sua presença e quando quiser estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado, Eduardo. Eu que me coloco à disposição de vocês aqui para o que for possível, que eu puder atendê-los, porque como jornalista, a minha principal função mesmo é colaborar com a imprensa, colaborar com a informação, com a formação da população, para que a gente também possa abrir os nossos horizontes, conhecer um pouco mais o nosso município, trabalhar para o nosso município e, o mais importante, transformar a nossa cidade cada vez uma cidade melhor. E terminamos aqui mais um programa Conexão Tupã, que hoje recebeu a visita do jornalista Rafael Venchiarutti. Muito obrigado pela sua audiência e continue na TV Universitária.